O barro e a rocha. Já reparamos na diferença que existe entre o barro e a rocha? O barro, qualquer chuva o dilui, qualquer enxurrada o carrega para as mil valetas dos caminhos, qualquer depressão no terreno o transforma em charco. A rocha mantém-se firme em face das tempestades. Levanta-se como um baluarte diante das ondas furiosas. Emerge mais brilhante depois da tormenta, como um desafio ao mar e à impetuosidade das ondas. Assim são os homens, fracos ou fortes, como o barro e a rocha. Os primeiros falam-nos de debilidades e desleixos, de apatias e acomodações, desse deixar-se diluir pelas contrariedades, dessa tendência habitual a resvalar para o mais cômodo, substituindo o melhor pelo mais fácil, dessa inclinação para ficar à mercê da opinião alheia, para deslizar pela vertente dos sentimentalismos e das depressões, para ser jogado em qualquer valeta da vida, ou permanecer estancado como charco diante de qualquer obstáculo. Os segundos são um cântico à resistência, mantêm firmes os contornos da sua personalidade no meio dos antagonismos e das oposições. São fiéis aos seus princípios e objetivos nos ambientes mais adversos. Não perdem a sua própria identidade ao enfrentarem as marés contrárias da opinião pública. As turbulências da vida não os derrubam, antes fazem ressaltar mais ainda a sua fortaleza. Com razão, o Evangelho compara a vida dos homens fracos e dos fortes à daqueles que edificam a sua casa sobre a areia, fofa e inconsistente, ou sobre a rocha, sólida e segura. Os homens fracos não têm uma forma mental própria. Como o barro, adquirem sempre a forma neles plasmada. Por um agente exterior, moldam-se sob qualquer pressão, ficam marcados por qualquer pegada, submetem-se à forma do recipiente onde os depositam, sofrem o desgaste de qualquer vento de opinião e acabam por ser caudatários de qualquer circunstância. As circunstâncias de tempo, lugar e ambiente passam a pesar mais do que eles próprios e resignam-se a não ter voz, a ser apenas um eco. As convicções religiosas firmes representam, pois, o alicerce definitivo de toda a fortaleza. Um homem que arrasta uma fé frágil, por essa mesma razão, torna-se ele próprio frágil. Pelo contrário, a ideia profunda e amável da paternidade de Deus, enraizada na alma, altera completamente a tessitura dos pensamentos. Meu Pai Deus não está distante, está ao meu lado, ama-me muito mais do que todas as mães juntas podem amar seu filho único. Cuida de mim muito mais do que cuida dos pássaros do céu e dos lírios do campo. Não estou na dependência de um destino cego. Estou sendo agasalhado por um Pai que tudo sabe e que tudo pode, e nasce no fundo da alma uma forte e terna segurança. A personalidade insegura não tem uma base de ideias firmes. É como um navio cujo piloto não sabe a que porto se dirige. Balança ao sabor dos acontecimentos. Os pressentimentos negativos quanto ao futuro deixam-na apavorada. Deprime-se por qualquer apreensão pessimista. Tem a sensação de ser arrastada de cá para lá por forças desconhecidas. Como não tem uma fé profunda, acaba por dar valor a qualquer coisa que se lhe apresente como tábua de salvação, e acaba caindo na crendice e na superstição. Sim, a esse homem, como a tantos, é preciso dizer-lhe que reconheça a sua grandeza, que não tenha tanto medo do fracasso e da dor, que a dor purifica a alma como a fornalha purifica o metal nobre, que a opinião alheia não nos deve importar tanto, pois o que nos deve realmente interessar é o que Deus pensa de nós, que o fracasso também é experiência, e que nesse cair e levantar-se, nesse começar e recomeçar,
encontramos o compasso da existência, a caminho da pátria definitiva. O diamante marca todos os materiais e não é marcado por nenhum. Há homens que têm a dureza do diamante, outros parecem uma massa informe de talco laminar. Tal é a sua vulnerabilidade. Tudo os afeta, tudo os sensibiliza, tudo os fere, tudo os impressiona. Uma opinião contrária, uma expressão no rosto do interlocutor que reflita uma imagem desfavorável da sua personalidade, uma correção, uma crítica, uma repreensão, uma indireta, uma ironia e até um gracejo inocente os deixam magoados. É preciso ter muito cuidado no trato e na convivência com eles. De repente mudam de comportamento, alguma coisa os atingiu, não se sabe o que foi nem o porquê. Os vitimistas acabam por realmente ser as vítimas em que tanto temiam converter-se. Desprovidos de convicções fortes, qualquer coisa os fere. E a ferida nem sempre cicatriza, parece até que alimento. Têm memória de elefante. Julgam-se fortes porque não têm a fraqueza de esquecer ou de perdoar, não compreendendo que na realidade são fracos e muito vulneráveis, cheios de sinais negativos, são homens marcados. Há uma versão específica da conduta camaleônica, a dos chamados respeitos humanos, ou do medo ao que dirão, o medo de defender os princípios pessoais em ambientes adversos. É o caso dos que têm vergonha de apresentar-se como católicos, pelo receio de serem criticados. Falta-lhes ser o que São Pedro pedia, fortes na fé. Cedem com facilidade, acomodando-se ao pensamento da maioria. Falta-lhes coragem. Se não nos é exigido morrermos mártires, pelo menos espera-se de nós disposição de nadar contra a corrente, defendendo as nossas convicções com um mínimo de coerência. Custa, sem dúvida, viver em todo momento essa coerência. Custa muito mais, no entanto, ter que suportar o fardo dessa falta de dignidade, dessa covardia que se esconde sob a máscara de dissimulação. Não é fanatismo ou intransigência, é firmeza. Podemos ceder em tudo o que é acidental. Na fé, porém, não podemos ceder. Neste terreno, o terreno dos alicerces, temos que ser como as rochas, como esses pilares de ferro cravados no concreto, que não cedem 1 centímetro. Caso contrário, o edifício inteiro da personalidade desaba. Há pessoas que parecem levar o semáforo dos olhos sempre aberto, em sinal verde, para dar passagem a tudo e a todos, ou que dão a impressão de levarem as mãos estendidas, pedindo a qualquer um a esmola de umas pobres migalhas de afeição e de carinho. São essas mesmas pessoas que confundem a facilidade de relacionar-se com a necessidade de receber carinho ou com a carência afetiva, ou identificam a bondade com a fraqueza. Não raramente se diz de alguém que tem um grande coração, porque é adocicado, melífluo, saudosista, chorão, melodramático ou romântico desvairado, e talvez por isso mesmo emocionalmente instável, desleal ou infiel. Isso não significa ter um coração grande, isso significa ter no meio do peito, do lado esquerdo, em vez de coração, um grande pote de marmelada. Será que não compreendemos que tudo isso se pode reduzir a uma simples expressão, fraqueza sentimental? Uma pessoa assim constituída, em vez de amar os outros com amor forte, está amando-se a si própria com amor de autocompaixão, e por isso mesmo torna-se extremamente vulnerável. Essa atitude afetiva acaba por conduzir a um estado de ânimo introspectivo e doentio. Não me estimam, não se preocupam de mim, não me compreendem, não satisfazem as minhas carências. Estou me sentindo sem liberdade, sufocado.
E aí temos uma criatura que poderia ser feliz se esquecesse de si própria e pensasse nas suas nobres responsabilidades, perdida no emaranhado de um sentimentalismo imaturo, dominada pela síndrome da gata borralheira. É preciso levantar o coração, elevá-lo por cima desse mundo puramente biológico e emocional. É necessário dar ao coração um amor grande, maior do que o nosso egoísmo, até chegar a esse amor que se resume em amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e ao próximo como a nós mesmos. As verdades fundamentais tornam-se realmente ideais vitais quando se entranham num coração pelo amor. Aquele que se quer tornar um cristão autêntico, mas não medita na vida de Cristo, não interioriza, nunca se tornará outro Cristo. Poderá ser um teórico, um funcionário do cristianismo, um bom burocrata de sacristia, mas falta-lhe a esse ardente dinamismo que Jesus comparava ao fogo. Fogo vim trazer à terra, e que outra coisa desejo, senão que arda. Saber padecer com serenidade é um sinal de firmeza de caráter. Às vezes, pensa-se que a paciência é virtude de homens de caráter débil, que não têm coragem para reagir ou atacar. Em alguns casos, pode ser verdade. Noutros, porém, é um grande engano. As nossas impaciências, pelo contrário, quase sempre evidenciam a fraqueza escondida, um sinal de maturidade. Pensamos que quando nos fazem esperar é porque não nos dão a suficiente importância. Quando não nos obedecem é porque estamos perdendo a autoridade. Quando não satisfazem os nossos gostos é porque desejam contrariar-nos. É por isso que nos irritamos. Aumentamos de modo infantil o agravo por causa do nosso complexo de inferioridade ou por falta de domínio próprio. A atitude inflamada, os gestos destemperados, as palavras que vão subir ao tom equivalem aos esperneios de uma criança. A ausência de controle, as convulsões desvairadas, as sacudidelas de um sistema nervoso pouco equilibrado são efetivamente sintomas de imaturidade e de fraqueza. Melhor do que o forte é o paciente, e quem sabe dominar-se mais do que aquele que conquista uma cidade. Talvez sonhemos com a possibilidade de realizar algum dia grandes proezas e atos heróicos, e, no entanto, paradoxalmente, somos incapazes de suportar com paciência os mil pequenos incidentes do dia a dia, os atrasos, as respostas indelicadas, os imprevistos e, especialmente, o caráter repetitivo e monótono da rotina cotidiana. Não nos revela isto precisamente o mérito e o valor da paciência? Aprender a sofrer, a calar-se, a sorrir, é aprender a ser forte. Queremos conhecer o valor de uma personalidade? Observemos as suas obras e não as suas palavras. Reparemos na sua eficácia, o barro e a rocha. Já reparamos na diferença que existe entre o barro e a rocha? O barro, qualquer chuva o dilui, qualquer enxurrada o carrega para as mil valetas dos caminhos, qualquer depressão do terreno o transforma em charco. A rocha mantém-se firme em face das tempestades. Levanta-se como um baluarte diante das ondas furiosas. Emerge mais brilhante depois da tormenta, como um desafio ao mar e à impetuosidade das ondas. Assim são os homens, fracos ou fortes, como o barro e a rocha. Os primeiros falam-nos de debilidades e desleixos, de apatias e acomodações, desse deixar-se diluir pelas contrariedades, dessa tendência habitual a resvalar para o mais cômodo, substituindo o melhor pelo mais fácil, dessa inclinação para ficar à mercê da opinião alheia, para deslizar pela vertente dos sentimentalismos e das depressões, para ser jogado